Opa, estamos ao vivo, esperando hoje um convidado especialíssimo, né? Daqui a pouquinho chega o professor Wagner Gattas. Aí, o professor Wagner Gattas está chegando enquanto isso. Vamos lá. O professor Wagner Gattas está chegando aí. Aí, um pouquinho de Djavan enquanto ele não chega. Lembra dessa música? Vamos falar de saúde do trabalhador. O que fizeste, sultão, de mim, alegre menina? Palácio real lhe dei um trono de pedraria, sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis, ametista para os deuses, vestidos de diamante. Mas não é nada disso. Esse daí é Djavan. Mas como o professor Wagner Gattas, Arnaldo Lorenzato é assim, eu fico emocionado cada vez que vejo o homem aí. Ni, tudo bem? Olha, mas o professor Wagner Gattas vai chegar daqui a pouco, acho que ele não entrou ainda, e eu vou colocar aqui uma música para ele, em homenagem a ele, depois ele conta para nós, que é A Viúva Alegre. Né? Mas A Viúva Alegre tem um outro nome, né? Lábios Silenciosos, Lippensweigen. Olha só, aí é uma valsa. Vocês conhecem? Olha que bonito. Olha que lindo. O professor Gattas não chegou ainda. Ele que fala alemão, depois explica para nós isso, mas chama Lippensweigen, da Viúva Alegre. Olha que valsa linda. Cida, boa noite. Cadê o professor? Ah, chegou. E eu tocando aqui para você, Lippensweigen. Daqui a pouco o professor Gattas vai explicar aqui né, sobre a Viúva Alegre. Cadê o chefe aqui? Hoje eu preciso estender o tapete vermelho aqui para falar com o professor Wagner Gattas. Será que... Opa! Opa! Boa noite! Boa noite, chefe! Boa noite, Taki. Eu botei aí um Lippensweigen para você, da Viúva Alegre. Você ouviu? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo ótimo. Que imagem linda essa atrás de você. É um quadro. É da sua mãe esse Minha quadro? mãe, Eu lembro mamãe que bem. Lembro bem. Olha, hoje eu tenho a honra de receber meu professor, meu mestre, professor Wagner Gattas, e eu vou ultrapassar essa coisa do professor e todos os salamaleques e chamar você de Gattas, lembrando os nossos 40 anos de amizade. Exato. Então, muito obrigado, Gattas, muito obrigado pela sua generosidade de vir aqui. O professor Wagner Gattas é professor titular de psiquiatria, Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, com um currículo assim inalcançável, muito difícil da gente falar em horas e horas. Você sempre foi um dos psiquiatras, acho que o mais citado na literatura internacional. E depois você vai contar para nós por que você resolveu estudar a saúde do trabalhador. Seja bem-vindo, Gattas. Muito obrigado, Taki. Obrigado pelas palavras gentis. E, acima de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu queria dar uma boa noite, principalmente àqueles que estão nos ouvindo, aos seus seguidores e que têm interesse nesta área da saúde mental da população, de uma maneira geral, e do trabalhador, que é o que hoje nós vamos falar aqui. Dr. Nésio Fernandes, que foi secretário da Saúde do Espírito Santo e trabalhou no Ministério da Saúde, está aí te ouvindo, entrou agora. Né? Arnaldo Lorenzato, tem um monte de gente muito interessada em te ouvir. Eu queria te perguntar,
eh, antes da gente chegar no nosso tema, eu sei que você tem uma história riquíssima. E eu sou testemunho ocular de uma parte delas. Me conta um pouco a tua trajetória. Por que que você resolveu fazer psiquiatria lá atrás? Há quantos anos já? Olha, isso começou na minha adolescência, né? Naquela ocasião, uns 14, 15 anos, eu tinha muito interesse na filosofia. E, na ocasião, eu tive o bom senso de achar que a vida de um filósofo no Brasil não seria muito fácil. E naquele tempo eu tinha a influência de um grande filósofo, um dos criadores do existencialismo alemão, que era o Karl Jaspers. E o Jaspers, por coincidência, era psiquiatra também na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Então eu me decidi, eu vou ser psiquiatra, porque com isso eu posso não só estar próximo da filosofia, mas também estar próximo de Karl Jaspers. Então o plano era estudar medicina, fazer psiquiatria e ir para Heidelberg, estudar a filosofia e a psiquiatria em alemão. E foi isso que me levou até lá. Gostaria de contar um pormenor da minha atividade na faculdade, que nós tínhamos perto da faculdade um hospital psiquiátrico em Santo André. Nesse hospital eu frequentava ele desde os tempos de faculdade e eu levava alguns amigos mais jovens para ver pacientes comigo na hora do almoço. E um desses amigos era o Dr. Taki Cordaz, que me acompanhava junto com outros amigos para ver pacientes. Na ocasião éramos estudantes e eu fico muito feliz de poder ter contagiado pessoas como você, Taki, para trazer também para essa nossa especialidade. Você não lembra disso, mas você retornou a dar aula no ABC com o professor Paulo Fraletti, e aí teve um momento onde você resolveu voltar para a Alemanha e eu era um jovem insistente ali, era um voluntário que não tinha cargo no departamento, e no último dia você fez uma generosidade, porque você pegou a chave da enfermaria e me deu e disse, agora é sua. Me lembro Isso, disso, tá? isso me emociona até hoje. Mas me diz uma 1983. coisa, você, eu sei que você tem uma história, olha, muito interessante. Você chegou na Alemanha, você queria fazer um doutorado em filosofia. E aí o seu professor falou, esquece esse negócio, você não vai fazer isso não. Como é que foi isso? Naquela ideia de aliar a filosofia à psiquiatria, eu preparei aqui, a duras penas, um projeto de doutorado que seria o estudo dos fatores existenciais no colorido das psicoses, na patoplastia das psicoses. Né? Porque uma pessoa tem um delírio de perseguição, uma outra pessoa tem um delírio de grandeza, uma outra pessoa tem um delírio de doenças, por exemplo. Eu achava que esse colorido poderia ser determinado pela existência e, com isso, eu aliava as correntes de estudo da existência, o existencialismo alemão, à psiquiatria. E depois de fazer na Alemanha, eu ganhei uma bolsa, depois de fazer 6 meses de um curso de alemão, aprendi o suficiente para pedir uma pizza no restaurante, não muito mais do que isso. Eu fui para a universidade. No primeiro dia, eu levei muito orgulhoso o meu plano de estudo e apresentei para aquele que viria a ser meu chefe. Eu falei, professor, esse é o plano de doutorado que eu queria fazer aqui. Ele pegou o meu plano, leu e jogou no canto da mesa e falou, isso aqui muita gente já fez, vamos estudar alguma coisa mais nova? Tem uma tal de psiquiatria biológica que está começando aqui. Psiquiatria biológica é o que hoje nós chamamos de neurociências. E eu, com aquela decepção toda, eu aceitei o desafio e comecei a estudar a neurociência, a psiquiatria biológica. Foi nessa área, então, que eu fiz o meu doutorado e, terminado o doutorado, eu recebi um convite para fazer a livre-docência nessa área também. E, terminada a livre-docência, eu fui contratado como professor na Universidade de Heidelberg, onde eu fiquei 18 anos, então.
ao invés de 18 meses, que era o plano inicial. Eu estou deixando um pouco as pessoas se apresentarem aqui, porque eu estou vendo aqui o Gilberto Kirchner lhe mandar um abraço. A Tânia Helena escreveu aqui: meu pai era seu grande admirador, Gataz. Doutora Marise, professora lá em Recife, está aí, endocrinologista. Tem uma outra coisa que eu acho que é fenomenal. Você tinha, vamos brincar, você tinha o burro na sombra. Não sei se na Alemanha tem um burro e tem sombra, mas você tinha um burro na sombra na Alemanha. E você resolveu sair da Alemanha, eh, abandonar uma situação extraordinária para voltar para o Brasil. Por que você fez isso? Olha, em primeiro lugar, essa história de burro na sombra eu nunca gostei muito, sabe, tá? E eu acho que nós somos movidos a desafios, nós somos movidos a fazer coisas acontecerem, coisas que, em princípio, podem até superar aquilo que nós achamos realizável, mas nós gostamos de aceitar esses desafios. Um dos motivos que eu vim para o Brasil é exatamente eu estava na Alemanha, então, em uma posição estável, não é? Eu era professor na universidade, isso é um cargo vitalício que você tem. Eu era médico-chefe da clínica universitária, então eu poderia exercer tanto a prática clínica, como eu tinha um grupo de pesquisas em neurobiologia, então a situação estava muito boa. Mas, como você diz, o burro estava na sombra, eu não tinha mais desafios. E naqueles últimos 3 anos eu tive 2 filhos, que estavam com 1 e com 3 anos, quando eu vim para o Brasil, e numa visita aqui à universidade, me falaram: olha, vai ter concurso aqui porque você não presta. E no início eu achei que aquilo não faria sentido, porque eu falei: ninguém me conhece aqui mais, eu estava 18 anos fora. Mas eu fui encorajado por alguns colegas e amigos da Universidade de São Paulo a me candidatar. Na ocasião, conversei com a minha mulher, ela é alemã, era alemã, mas sempre gostava muito do Brasil. Eu gostaria muito, eu falei para ela, que nossos filhos tivessem uma educação também no Brasil. Uma educação, principalmente a minha ascendência, eu sou brasileiro, mas descendente de libaneses, onde então a família desempenha um papel muito importante, disso eu sentia falta na Alemanha. Eu queria para os meus filhos, então, uma educação dentro de uma família grande. E, além do mais, é claro, eu gostava muito do nosso país, gostava muito do Brasil. Aqui eu tinha também grandes amigos. Então, esses foram alguns fatores que me motivaram a aceitar o desafio e a prestar o concurso. E, quando eu ganhei o concurso, então, em 1996, eu vim com a minha família aqui para o Brasil e assumi o cargo aí na Universidade de São Paulo, onde eu te reencontrei. E você tem um irmão brilhante, um clínico conhecidíssimo que todo mundo ama, que é o Maurício, né? Maurício é meu irmão, que também trabalhou por muito tempo nas emergências clínicas, no Hospital das Clínicas, e hoje ele está mais dedicado à clínica, ao consultório dele, que é junto comigo. Nós temos consultório, um clínico e um psiquiatra. Uma outra coisa que lhe devo é que durante muitos anos, enquanto você foi presidente do conselho diretor, você me deu a honra de ser coordenador da assistência. E até hoje eu digo que o nosso orgulho era dizer que um hospital público atendia as pessoas e não devia absolutamente nada ao Einstein, ao Sírio, aos grandes hospitais privados. Você fez uma verdadeira revolução no Instituto de Psiquiatria e, vamos dizer, todo mundo tem seus desafetos, e até os seus desafetos não podem negar isso jamais, né? Conta para nós como é que você conseguiu transformar um hospital público num hospital que hoje é concorrente dos melhores hospitais privados. Como é que você fez isso e como é que foi a sua ideia a respeito disso? Olha, a minha ideia foi primeiro reconhecer aquele que é o grande capital de qualquer empresa, que são as pessoas que lá trabalham. A sua força intelectual, a força laboral das empresas. E aqui já vem uma segunda ideia, de considerar o hospital público como uma empresa. Ele não deve ser diferente administrá-lo do que administrar uma fábrica ou administrar um comércio. Você tem que fazer
o hospital ser sustentável. A necessidade, a demanda na saúde é infinita, mas as verbas estatais são finitas, então não adianta ficar esperando o Estado dar dinheiro. Nós temos que gerar esta sustentabilidade. Em saúde, gerar sustentabilidade significa competitivo. Então, a nossa primeira iniciativa, quando eu assumi a presidência do Conselho, foi um programa de mudança cultural no Instituto de Psiquiatria. Um programa que nós chamamos IPQ, Rumo à Excelência. Um programa que dura até hoje. Como o nome diz, o caminho à excelência, na verdade, a excelência é algo que nós almejamos, é algo que nós nunca atingimos. No momento em que nós acreditamos que somos excelentes, nós começamos a perder a excelência. Esse projeto ele envolvia, em primeiro lugar, não só valorizar as pessoas que lá trabalham, mas também dar a elas a oportunidade de contribuir efetivamente para o crescimento do Instituto. Esse foi o trabalho que nós iniciamos. Eu me lembro que na primeira reunião eu tive a ajuda de uma pessoa sensacional, que foi a professora Ailza Munhoz, que havia sido por muitos anos diretora da ESPM e se aliou a nós, sendo uma das orientadoras do programa Rumo à Excelência. Na primeira reunião, quando nós conversamos com os médicos, que nós falamos, nós temos que fazer o possível para agradar e satisfazer os nossos clientes. E todo mundo estranhou aquilo. Como assim clientes? Eles são pacientes. O que eu falei, não, eles têm que ser tratados como clientes, porque eles estão pagando por isso. O fato de serem pacientes do Sistema Único de Saúde não significa que eles não pagaram o que estão pagando com isso. Então, eles são nossos clientes e nós temos que fazer o possível para melhorar e superar demais hospitais nessa área. Esse foi um processo, então, que se iniciou e continua até hoje, inclusive com o meu sucessor. E nesse processo, a valorização das pessoas foi sempre a bússola orientadora. A valorização com o reconhecimento do mérito, o reconhecimento com premiações, o reconhecimento com menções, com promoções. Então, a meritocracia foi um dos pontos-chave da melhora de todo o atendimento no Instituto. E isso continuou até um ponto onde nós deixamos de estar em dívida. O Instituto de Psiquiatria, por muitos anos, sempre foi deficitário, porque o Sistema Único de Saúde paga muito pouco para assistência psiquiátrica, para a saúde mental. Ele saiu desse status de deficitário e passou a ser, então, superavitário. E, com isso, ele passou a ter mais dinheiro para investimentos internos. E esses investimentos beneficiavam não só os pacientes, mas davam também mais prazer para as pessoas que trabalhavam lá dentro. E esse foi uma estratégia que continua até hoje e dá muito orgulho ver o Instituto de Psiquiatria como um dos melhores hospitais de psiquiatria do mundo. O Gilberto lhe diz que parabéns, líder é quem tem equipe e amor e respeito aos seus companheiros. A Clara Garcia diz o seguinte: o IPQ salvou a vida do meu irmão. E é emocionante, né? Esse Eu fico contagiado, fico emocionante, fico emocionado com isso. Depois de você alcançar professor titular, presidente do conselho diretor, você tem um LIM, um laboratório de investigação médica, você é um psiquiatra clínico consagrado em ciência, você resolveu estudar a saúde do trabalhador. Da onde é que você tirou isso? Olha, a ideia inicial, quando uma grande empresa veio me pedir para fazer um levantamento da saúde mental dos seus integrantes, e na ocasião eu falei, essa não é a minha área, mas eu vou procurar alguém para isso. E eu não encontrei ninguém.
Isso daí foi há 10 anos atrás. E aí surgiu a ideia, junto com alguns companheiros do Instituto, inclusive com você, que eu tive o privilégio de tê-lo como conselheiro da nossa empresa, TAC. Nós montamos, então, um grupo especializado em, primeiro, em informar sobre a saúde mental. Informação, nós fizemos várias pesquisas sobre o preconceito da saúde mental. Aquele preconceito onde muitas pessoas têm a ideia de que a doença mental, a depressão, por exemplo, é mais uma fraqueza do que uma doença médica. E nós descobrimos que a informação com base em ciência é o melhor mecanismo para se lutar contra esse preconceito. Então, a primeira fase do trabalho do nosso grupo foi desenvolver programas de educação em saúde mental. Seguido esse programa, então, um programa que permite o diagnóstico em grande número de pessoas em curto espaço de tempo. Nós criamos para isso uma software e, baseado nesse diagnóstico, então, oferecermos não só tratamento para as pessoas, mas principalmente em transformar o local de trabalho em um promovedor da saúde mental. Então, esta é a missão do grupo GHR, que nós fundamos e que hoje eu tenho o prazer de dirigir junto com amigos e colegas, quase que todos aí do Instituto de Psiquiatria. Doutor Nésio Fernandes está lembrando que hoje, a data de hoje, faz 4 anos que a OMS declarou a emergência da Covid-19. Hoje, exatamente 4 anos. Você passou, então, a cuidar da GHS e sempre com as suas atividades acadêmicas, né? Você começou... Bom, antes disso, desculpe, essa entrevista, senão vão brigar comigo, essa entrevista com o professor Wagner Gattaz é um appetizer, é algo para vocês sentirem o gosto da conferência de abertura que ele falar no Summit Ser de Saúde Mental, entre 17 e 18 de abril, é uma iniciativa do Transamérica Expo Center. Então, o que o Gattaz está falando hoje, vocês vão esperar que tenha conferência de abertura ainda, tem que ir lá conferir. Você tem uma aula extraordinária que você fala no IPQ de Portas Abertas, você fala em vários locais, onde você fala do estigma da doença psiquiátrica. Eu me lembro vivamente que você tem um slide lá, uma aula, um pedaço da aula que você fala assim dos psiquiatras no Brasil e dos psiquiatras na Suíça, o estigma do doente mental. Fala um pouco disso, porque isso é fundamental para a gente, não é? Conta essa história. É muito importante, né, saber que o estigma e o preconceito ele não se encontra só na população geral e que psiquiatras também têm preconceitos contra a saúde mental. Por exemplo, numa pesquisa que nós fizemos com 1.400 psiquiatras, foram entrevistas, eu treinei um grupo de psicólogos que faziam entrevistas, e isso foi feito no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em Brasília. E nós perguntávamos, são questionários específicos para detectar o preconceito, e perguntávamos coisas, por exemplo, você gostaria que uma pessoa com uma esquizofrenia alugasse um apartamento vizinho do seu? Você daria emprego para alguém com um quadro psicótico? Você acha que uma pessoa com esquizofrenia pode ter carta de motorista? Você acha que uma pessoa com esquizofrenia pode votar? E, para nossa surpresa, nós vimos que os níveis de estigma dentre os psiquiatras não eram baixos, eram altos. Em parte, nós tínhamos até 40%, 50% dos psiquiatras, por exemplo, achando que quem tinha uma esquizofrenia não poderia votar. Um grande alento para nós é que nós comparamos os resultados dos psiquiatras brasileiros com outro estudo que nós participamos, que foi na Suíça, com psiquiatras suíços. E nós vimos que o estigma e o preconceito e a necessidade de distância do psiquiatra suíço é infinitamente maior do que aquela do psiquiatra brasileiro.
Então, concluindo, embora haja preconceito também dentre os próprios psiquiatras, ele é bem menor do que em países da Europa e dos Estados Unidos. A que você acredita isso? Quer dizer, você acredita que esses psiquiatras olham para o seu doente quase como um objeto isolado de estudo? Quer dizer, ele não empatiza, é como se ele estivesse num laboratório que ele está olhando para um experimento lá, que ele está. Mas ele não empatiza com o indivíduo. A que você acredita isso? Porque esses dados são surpreendentes, não são? Aliás, são tristes, não é? São tristes e existem várias causas para o estigma e o preconceito, né? Principalmente no caso das psicoses, da esquizofrenia, onde a psicose é associada à violência. Esse é um crime, não é um grande erro, porque estudos na Escandinávia mostram que 93% de pessoas com esquizofrenia nunca cometeram um ato de agressividade. O que acontece é que a mídia ela sempre propaga isso quando acontece algum crime hediondo e a pessoa tinha uma doença mental, uma psicose. Isso é anunciado, por exemplo, o agressor, o maníaco do parque tinha esquizofrenia. Não é? Eles não dizem, por exemplo, que o assassino de Vila Madalena tinha diabetes ou tinha insuficiência cardíaca, mas eles dizem que ele tinha uma esquizofrenia, ou que ele tinha um transtorno bipolar. Então, isso parece que se torna óbvia a associação entre violência e doença mental, o que não é óbvia e ela, no maior, em 93% dos casos, isso não existe. Esse é um dos motivos para o estigma, Taki. Existem outros também, não é? Ignorância, falta de conhecimento. Não é? No caso da depressão, onde a depressão é associada com uma fraqueza, associada com uma falta de força de vontade, com preguiça. Não é? Você vê os conselhos aí que as pessoas dão para quem tem uma depressão. Não é? Você sabe que o inferno está cheio de boas intenções, não é? E tem boas intenções para dar conselho também. Aliás, todo mundo sabe dar conselho, né? E conselhos do tipo: você tem que se ajudar, para quem tem uma depressão, né? Você tem que reagir, né? Você Uhum. não tem motivos para ficar assim. Né? A mesma coisa que você falar para uma pessoa com infarto: não, você tem que se ajudar, você tem que reagir. Não é? Não tem motivos para ficar assim, ninguém fala. Mas uma depressão, que é uma doença do cérebro, as pessoas falam. A pessoa com a depressão sofre muito mais com isso, porque o deprimido ele já tem uma tendência a sentir culpa, a se sentir insuficiente, inferiorizado. Se todo mundo fala para ele que ele tem que se ajudar e ele não consegue, que ele tem que reagir e ele não consegue, isso reforça o sofrimento e os sentimentos negativos em relação a si mesmo. Então, essa associação da doença mental com fraqueza, com violência, com falta de determinação, isto alimenta o estigma. Eu costumo dizer que é como pedir para alguém que está com a perna quebrada correr a São Silvestre, né? Exato. E você vê na televisão, quando um camarada faz alguma coisa desatinada, primeiro, bom, ele é louco. E louco, infelizmente, é um termo que se aplica a qualquer coisa, Exato. né? Exato. Você fundou a Gataz Health and Results já faz quanto tempo? 9 anos agora. 9 anos. É. E, Você sofreu algum tipo de preconceito? Um cientista, um renomado cientista está abrindo uma empresa. Você sentiu que isso em algum momento te tocou? Que alguém olhou para você dessa maneira? olha, eu, eu sofri sim, viu, Taki? Eu tive algumas pessoas que tentaram até interferir, né? Como que um professor universitário pode ter uma empresa também, não é? Em Uhum. primeiro lugar, eu sou professor universitário 20 horas por semana. Esse é o meu contrato com a Universidade de São Paulo. Né? Eu não tenho dedicação exclusiva, então, como professor, eu posso, na outra metade do tempo, fazer o que eu quero. Assim como muitos fazem, mas o fato de ter sido uma empresa ligada à saúde mental
Algumas pessoas, assim, talvez estranharam ou, por qualquer motivo, tentaram prejudicar, mas isto foi uma coisa mínima, viu? Não foram pedras no nosso caminho e nós temos o privilégio hoje de ter um banco de dados espetacular. Nós temos mais de 150 mil pessoas analisadas a saúde mental. Isso fornece um conhecimento muito importante sobre a saúde mental nas condições de trabalho. Então, é algo que está me dando muito prazer e, principalmente, no sentido do conhecimento, que nos permite iniciativas que melhoram as condições do trabalhador brasileiro. Eu estou, nesse momento, com 2 processos aí, atuando como assistente técnico de uma das partes, e parece que burnout virou gripe. Todo mundo que vai embora da empresa entra com uma justificativa, com um processo dizendo que estava com burnout. Você é a melhor pessoa para falar de burnout, as suas aulas são extraordinárias a respeito de burnout. O que é burnout? Olha, o burnout ele é definido como uma situação de esgotamento físico e mental. Uma segunda dimensão se chama despersonalização, quer dizer, é um afastamento das pessoas, uma perda da confiança na bondade e na honestidade das pessoas. E a terceira dimensão é uma insatisfação consigo mesmo e com o próprio trabalho. Há 2 anos, o burnout ele foi incluído pela Organização Mundial de Saúde na classificação internacional de doenças. Só que o burnout não foi incluído como uma doença. Pela Organização Mundial de Saúde, o burnout é um fenômeno ocupacional. Tanto que ele está num capítulo onde se diz, por exemplo, que outros fenômenos ocupacionais, quer dizer, fenômenos que aumentam o risco da pessoa ter contato com o serviço de saúde, como, por exemplo, a pobreza, o sedentarismo, a ameaça de perder o emprego, todos eles, então, estão no mesmo parágrafo que o burnout. Portanto, está aqui. Se falar que burnout é doença, é a mesma coisa que falar que o sedentarismo ou a pobreza são uma doença. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o burnout não é uma doença. Então, burnout seria um fator de risco, assim como pobreza, como é isso? Exatamente, um fator de risco. E, aliás, o burnout não é novo. Não é? O nome burnout em si, ele data dos anos 60. A primeira vez que ele apareceu na literatura, você que é um profundo conhecedor da literatura, foi numa obra de Graham Greene, o romancista que publicou um livro chamado... Agora falhou. Nós não estamos te ouvindo. Ele publicou um livro... Volta para o Graham Greene, publicou um livro, como chamava? Um caso de burnout, que descrevia... Isso foi em 1961. Ele descrevia a história de um engenheiro, um arquiteto, que, muito desiludido com a sua profissão e com a vida, abandonou tudo na Inglaterra e se internou lá no centro da África, foi trabalhar como voluntário num leprosário. Essa é a história do livro Um Caso de Burnout. Mas quase que um século antes, um neurologista norte-americano, George Beard, ele publicou um livro chamado Neurastenia, que você, como grego, sabe muito bem, é a fraqueza dos nervos. E a neurastenia era exatamente o que hoje nós chamamos de burnout. A descrição dos fenômenos era idêntica do burnout de hoje. Naquela ocasião, o George Beard achava que a neurastenia, o esgotamento nervoso, era um fenômeno norte-americano, por isso o título do livro dele era Neurastenia, entre parênteses, o nervosismo americano. Ele achava que esse era um quadro resultante da sociedade muito moderna nos Estados Unidos. E ele encontrou 5 causas do burnout.
né? A primeira delas era a máquina a vapor. Ele achava que a máquina a vapor ela permitia viagens muito rápidas e esse deslocamento geográfico, mudanças climáticas, mudanças culturais, tudo muito rápido, esgotava os nervos e levava à neurastenia. Um outro, uma outra causa que o George Beard encontrou para o esgotamento eram os jornais. Porque os jornais antes eles eram publicados a cada 15 dias ou uma vez por semana. E, de repente, inventaram de publicar os jornais todos os dias, o que inundava a cabeça das pessoas com muita informação. E isso levava também ao esgotamento nervoso. Terceira causa, o telégrafo. Porque o telégrafo não permitia que as pessoas se distanciassem do seu trabalho, tirassem férias e descansassem. A pessoa estava numa praia ou nas montanhas, viu o rapaz do correio trazendo um telegrama do chefe dele, pronto. Acabou o relaxamento e isso levava também ao esgotamento dos nervos. Não é? As outras duas causas eram a obsolescência do conhecimento, a necessidade que as pessoas tinham de estar sempre estudando para não ficarem desatualizadas, e a última causa, essa era apenas pitoresca hoje, não é? Que era o aumento da atividade intelectual das mulheres. O George Beard achava que o cérebro feminino não era preparado para isso, o que foi um grande engano, porque, aliás, foi exatamente a obra criativa de um cérebro feminino, da psicóloga Maslow, Christina Maslow, que determinou hoje o critério diagnóstico que nós usamos para o burnout. Então, essa é uma retrospectiva do burnout nos últimos 140, 150 anos. Deve ser seu parente, G.E. Gattaz. Quem que é? G. Gattaz, uma prima minha. Opa, Ah, está aqui. dentro dessa coisa folclórica, na França também eles diziam que o indivíduo, se ficar lendo demais, ele tem um negócio chamado surmenage, que ele fica doente porque não pode ler demais. A Gattaz, a tua empresa, eu tive o privilégio de trabalhar com você nisso, num programa junto ao Sírio-Libanês, ao Einstein. Que outros clientes, que outras atividades depois vocês foram fazendo? Olha, uma das atividades que foi mais gratificante para nós foi logo após aquele acidente em Brumadinho, que nós demos atendimento à população de Brumadinho e aos funcionários da Vale envolvidos ali naquele desastre. Foi um programa muito bonito, porque nós víamos diariamente os efeitos reconstituindo a saúde mental das pessoas, que, claro, abaladas por todo aquele trauma, um estresse pós-traumático significante. Tivemos também outros grupos. Na Petrobras, fizemos recentemente um trabalho muito bonito com os quase 50 mil profissionais que lá trabalham. Então, nós temos contato com empresas que estão cada vez mais se preocupando com a saúde mental dos trabalhadores. Esse é um fator fundamental, não é, Tac? Nós sabemos que a saúde mental, a doença mental, ela leva a um custo para a economia mundial de 3 trilhões e meio de dólares por ano. Por ano. Então, esse é um custo que poderia ser usado no ensino, poderia ser usado na infraestrutura, poderia ser usado na saúde da população, mas é o custo causado principalmente por queda de produtividade no trabalho. A pessoa que está doente, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, que tem uma depressão, ela não falta no trabalho, ela vai trabalhar. Só que o rendimento dela está diminuído, porque ela vai ter dificuldade de concentração, dificuldade de foco, insegurança para tomar decisões, e tudo isso diminui, então, significativamente a produtividade no trabalho, o que gera um custo enorme. Para termos uma ideia, 3 trilhões e meio de dólares, tá? Daria para nós erradicarmos a fome no mundo. O custo da doença mental em um ano daria para erradicar a fome no mundo. Esses são cálculos do Banco Mundial e da Organização Mundial de Saúde.
Daqui a pouco eu vou pedir para você falar um pouquinho do que você encontrou nesses 150 mil casos, pessoas, que não são casos, né? São pessoas entrevistadas. Mas eu gosto muito quando você explica a diferença, porque todo mundo pensa que o indivíduo está doente, o grande problema é o absenteísmo. Mas tem um negócio que é o presenteísmo, não é? O que é o presenteísmo? Explica para as pessoas que estão nos ouvindo. O absenteísmo é quando a pessoa falta ao trabalho, o presenteísmo é a queda de produtividade no ambiente de trabalho. Não é? O indivíduo que tem uma queda que chega a 80% da sua capacidade no trabalho. Isso não se percebe muitas vezes fora, porque as obrigações, a demanda, as atribuições são menores. No trabalho é que se percebe essa dificuldade em produzir como se produzia antes. Quer dizer, o camarada está deprimido, ele fica na frente do computador fazendo cera ali, empurrando com a barriga, né? Porque ele está mal, Fica né? se esforçando, tudo, principalmente com a depressão, né? Tudo é mais custoso na depressão. A pessoa que antes executava com facilidade determinadas tarefas, de repente aquilo passa a ser um grande desafio, um grande sofrimento, porque a concentração não vem, a segurança para decidir não vem, e a pessoa fica sofrendo e com aquele sentimento, então, de inferioridade e de insuficiência absolutas. Tem um outro braço que é relevante para a saúde mental, quer dizer, não é diretamente o transtorno psiquiátrico primário, mas você também fala muito a respeito do o aumento do custo de tratamento do diabético, do cardíaco, do hipertenso, quando ele tem um transtorno psiquiátrico. Quer falar um pouquinho disso? Perfeito, esse é um aspecto muito importante que influi também na economia. Né? Os estudos mostram que, por exemplo, uma pessoa que tem um diabetes e uma depressão, ele vai custar para o sistema de saúde, para o plano de saúde dele, 4,5 vezes mais do que o diabético sem depressão. O mesmo é válido também para alguém com uma doença do coração, uma doença cardiovascular. Por exemplo, a pessoa que tem pressão alta, não é? Ela vai custar mais para o sistema. Por quê? Porque quem tem uma depressão, e nesse caso aqui a depressão é o fator de maior impacto, quem tem uma depressão, ele não vai ter a energia, por exemplo, para fazer uma atividade física. Ele não vai ter energia para seguir uma dieta. Pelo contrário, a ansiedade, aquela sensação de um vazio por dentro, faz com que a pessoa desenvolva uma hiperfagia. Você é uma das maiores autoridades nesses transtornos alimentares do mundo, não é, Tati? E tudo isso, então, a pessoa não consegue perder peso, não consegue fazer ginástica, tudo isso prejudica a saúde não só mental, mas a saúde física também. O que prejudica a saúde física aumenta os seus custos para o sistema de saúde. Você liderou um grupo que eu fui privilegiado em participar durante um tempo, onde você montou, onde montamos, posso me incluir, um questionário online que o camarada fazia no celular, no tablet. Conta isso, quer dizer, como é que foi essa ideia? Isso ainda, você usa esse instrumento ainda? Como é que é? Nós usamos e esse desenvolvimento surgiu da necessidade de fazermos um diagnóstico dos transtornos mentais mais frequentes, depressão, ansiedade, burnout, abuso de substâncias, a necessidade de fazermos um screening, que se chama, quer dizer, uma triagem inicial, de fazermos um diagnóstico de avaliação de uma grande população. É um diagnóstico que tem uma boa chance de acerto, acima de 92%, mas, é claro, é um diagnóstico por questionários que nós montamos em uma software. E essa software ela tem uma inteligência. O que nós montamos? Foram questionários aprovados cientificamente para o diagnóstico das diferentes doenças. Nós resumimos esses questionários em um instrumento, em um aplicativo, que, alimentado por uma inteligência artificial, ele evita redundâncias. Por exemplo, no questionário para depressão, tem algumas perguntas que são feitas também no questionário para burnout.
algumas que são feitas no questionário para ansiedade. Então, o que a nossa inteligência artificial faz é eliminar as redundâncias e, com isso, torna o questionário mais curto, porque nós sabemos que depois de 10, 12 minutos respondendo um questionário, a qualidade das respostas começa a ser prejudicada. Então, o intuito dessa inteligência é agilizar e permitir o diagnóstico de uma população, por exemplo, de 50 mil pessoas em poucos dias. Acho que hoje eu estou fazendo aqui com você uma arqueologia das minhas emoções e me permita, eu estou vendo aqui que entrou a Rita Monteiro Lino. Rita, me diga se você é irmã do meu grande irmão, infelizmente falecido precocemente, o Elias Monteiro Lino, foi nosso residente do Instituto de Psiquiatria e que era uma pessoa muito amada pela gente. Me conta uma coisa, como é que você dribla o fato, você falou de estigma, como é que você dribla o fato do camarada dizer, bom, não vou responder esse questionário porque vou perder emprego, se eu me expuser, vão falar de mim, droga, depressão, como é que você dribla esse negócio? Olha, a confidencialidade é um dos fatores primordiais no sucesso do nosso programa. Essa garantia de que os dados individuais não serão transmitidos para ninguém. Eles podem ser transmitidos de médico para médico. Essa é a lei do sigilo médico. Não é? Por exemplo, uma pessoa que está em intenso sofrimento, o médico da empresa pode saber. Mas isso não é de forma nenhuma comunicado, por exemplo, ao Serviço de Recursos Humanos. Isso de forma nenhuma pode dar para a empresa qualquer subsídio para prejudicar a pessoa. Essa garantia de confidencialidade faz com que nós tenhamos, em média, TAC, 60% a 70% de respostas nas empresas onde nós trabalhamos. Mas sempre vão sobrar 30% a 40% que não responderam. E o que diz a ciência? Em estudos feitos com grupos de respondedores, eles pegaram aqueles que não responderam o questionário e deram um incentivo financeiro, pagaram $50 para eles para responderem os questionários, e aí eles responderam. E eles compararam os diagnósticos de quem se recusa a responder com os diagnósticos daqueles que responderam de prima vez. E o que encontraram é que quem não respondeu tinha mais diagnóstico, tinha mais sofrimento do que aqueles que tinham respondido na primeira vez. Então, os dados estatísticos que nós apresentamos e encontramos nesse tipo de estudos são uma subestimação da prevalência total de transtornos em determinada empresa. Você vai ver, nós chegamos a 70 pessoas, depois quando a gente gravar e deixar gravado, mais de 1.000 e poucas pessoas assistem isso. Agora, a sua audiência está inflada, porque aqui tem a Iris Gataz, a Lilian Gataz, a família inteira está em peso aqui. Não é porque eles gostam de mim, é porque são todos psicólogos, viu? Eu tenho muitos psicólogos na minha família. Tá certo, tá certo. E conta um pouco o que você achou desse seu trabalho, desse seu screening com 150 mil profissionais. Quais são os transtornos psiquiátricos mais comuns? Eles se distribuem igualmente em diferentes empresas ou tem nichos? Conta um pouco o que você achou nessa enorme população. Pegando a população como um todo, nós encontramos que entre 10% e 12% deles apresentam um quadro depressivo. E esse número é muito semelhante ao número que nós encontramos no estudo epidemiológico, controlado, coordenado pela doutora Laura Andrade, no qual eu também participei, publicado em 2012, onde na população da cidade de São Paulo nós encontramos 12% de pessoas que apresentariam, no espaço de um ano, um diagnóstico de depressão. Nós encontramos também cerca de 10% de pessoas com uso de risco para o álcool, falando depois da epidemia de Covid. Porque antes da epidemia de Covid eram apenas 4%, e isso nós sabemos que aumentou bastante
o uso de risco do álcool. Nós encontramos que 1 a cada 5, cerca de 20% das pessoas, tem um burnout moderado ou um burnout grave. E a boa notícia é que nós encontramos que nas empresas, na população de trabalhadores, a prevalência de transtornos de ansiedade, como fobia, pânico, ansiedade generalizada, é muito menor do que na população geral. Na população geral, nós encontramos 20% num período de 12 meses. Nas empresas, nós encontramos 4% apenas de transtornos de ansiedade. Eu encontrei uma possível resposta para essa diferença. É que a pessoa que está trabalhando, ela passou por um processo seletivo. E graças à experiência dos profissionais de recursos humanos, eles conseguem detectar pessoas nervosas, pessoas com ansiedade. E os estudos mostram que as pessoas com ansiedade têm uma chance menor de conseguir um emprego. Por isso, houve uma seleção natural. Não é que o trabalho diminui a ansiedade, é que a ansiedade diminui a chance de a pessoa conseguir um emprego. Me parece uma explicação plausível para essas baixas prevalências de ansiedade. Agora, existem grandes diferenças, tá? Mesmo dentro de uma empresa. Um dos resultados que nós fornecemos é fazer um mapeamento. Eu digo, não somente como está o sofrimento na empresa, mas em cada um dos seus departamentos. E nós encontramos variações que vão até um múltiplo de 10. Quer dizer, lugares da empresa com 5%, 6% de burnout e lugares da empresa com 60% de burnout, embaixo de um mesmo teto. Então, isso varia muito dentro da empresa, varia muito de acordo com as profissões. Nós sabemos, principalmente, o burnout, ele é mais frequente em profissões que têm um contato direto com o público. Nós sabemos, por exemplo, que existe um grande sofrimento nos call centers, onde o burnout chega a 70%. Profissionais de saúde, depois da Covid, passaram a ter cerca de 50% a 60% de prevalência de burnout. Nós sabemos que um dos fatores desencadeantes do burnout é a insatisfação com o próprio trabalho, com os resultados do próprio trabalho. E isso se explica muito bem durante esse tempo horrível da pandemia que nós vivemos. Então, resumindo, existem grandes diferenças nas prevalências dos transtornos mentais de uma maneira geral e, em especial, o burnout, aqui, falando do público de trabalhadores, é o que varia mais de uma empresa para outra e dentro da mesma empresa. Eu vou te fazer duas perguntas de burnout. Como eu estava dizendo, eu estou vendo aqui como assistente técnico algumas coisas. Muitas vezes o indivíduo declara que ele tem um burnout. Você vai estudá-lo lá atrás, ele já teve episódios de depressão, muito antes. Burnout e sintomas depressivos, existe uma superposição disso? A segunda coisa, o burnout também tem a ver, eu acho que nós estudamos isso juntos, vamos ver se eu me recordo. O burnout tem a ver também com um excesso de trabalho, de responsabilidade e pouca autonomia. Tem a ver também com o trabalho? O que você me diz disso? Excelentes perguntas, né? Excelentes perguntas. A primeira pergunta: sim, existem vários sintomas da depressão que estão também presentes no burnout, né? Quem tem uma depressão geralmente vai ficar positivo também no questionário para burnout. Mas o contrário não é verdade. Existe burnout sem depressão. E essa é uma das diferenças cardeais entre os dois quadros. A depressão, ela encompassa todas as áreas da vida da pessoa. Não existe para ela tempo livre, não existe para ela lazer, não existe para ela finais de semana. Está tudo prejudicado. Enquanto que o burnout, por definição, ele se concentra no ambiente e na atividade do trabalho, né? Então, esse é um quadro geral que diferencia as duas doenças. A segunda pergunta que você me fez, mais uma vez, o comentário. É uma das coisas que parece que tem no burnout é o indivíduo ter um excesso de responsabilidade e pouca Exatamente. autonomia. Tem a ver com isso?
Tem a ver. Fazendo uma análise de algumas dezenas de milhares de pessoas, uma análise de discriminância. Nós encontramos uma análise estatística sofisticada, onde nós encontramos os vetores que puxam a pessoa para o lado da doença e os vetores que puxam a pessoa para o lado da saúde. E nós não estamos falando aqui só do fenômeno ocupacional burnout, mas estamos falando também de depressão, de transtorno de ansiedade. O que puxa mais a pessoa para aquele lado do transtorno e do sofrimento mental? Elevada demanda. Trabalhar mais, produzir mais em menos tempo. Mas o trabalho tem que ser feito. Não posso falar para as pessoas que têm que trabalhar menos. Eu tenho que procurar por fatores protetores no ambiente de trabalho. Principalmente quando eu digo, aliás, esta é a missão da nossa empresa, de fazer do ambiente de trabalho um promotor da saúde mental. Quais são as forças que puxam a pessoa para a saúde? Uma delas, como você muito bem falou, é a autonomia. É conferir ao trabalhador a capacidade de decidir para algumas coisas, não para tudo, o que fazer, como fazer e quando fazer. Agora, o fator protetor mais importante é o desenvolvimento de uma rede de suporte social dentro do ambiente de trabalho. É o trabalhador saber que ele pode contar, por exemplo, com a compreensão do seu chefe, do seu gestor, caso ele entre em uma situação familiar, por exemplo, difícil, tenha que acompanhar um filho no hospital, tem uma crise familiar, tem uma perda familiar, saber que ele pode contar com suporte social nas chefias e nos colegas de trabalho. Esses dois, autonomia e suporte social, eles protegem contra o possível dano que a elevada demanda, que faz parte do mundo de hoje, pode causar na saúde mental. Olha, vocês estão vendo aí, os meus amigos, todos os nossos amigos, uma aula magistral com o professor Wagner. Vou falar o segundo nome, Farid Gattas, que tem o Farid libanês. O professor Wagner Gattas vai fazer a abertura do Summit Ser de Saúde Mental. Eu sou um dos coordenadores de programação científica, junto com a Ana Jorge e com a Dora, 17 a 18 de abril, na Transamérica Expo Center. E tudo isso que você está falando agora, eu tenho certeza vai ser uma aula magistral. Eu vou mandar você descansar agora, né? Porque trabalhou o dia inteiro. Trabalhei, como sempre, né? Você quer dar um último recado, um abraço para a família toda Gattas que apareceu aí? Claro, um abraço para toda a família me prestigiando, mas um abraço para todos que ficaram nos ouvindo até agora. Muito obrigado pela sua atenção. E, acima de tudo, meu amigo, um grande abraço para você. É sempre um prazer bater papo com você, que é um erudito, não só nas questões da saúde mental, mas da cultura de uma maneira geral. E muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com você, Taki. Muito obrigado pelo privilégio de te acompanhar nesses mais de 40 anos. Um beijo a todos. Uma boa noite.